Isso que você faz 3 vezes por dia desde que nasceu, é pura biologia? Ou é um hábito que uma fábrica do século XIX instalou no seu corpo sem que você nunca tenha percebido? A cronobiologia, a ciência que estuda os relógios internos das suas células, está revelando que o timing das suas refeições pode estar sabotando o metabolismo que você nem sabia que tinha. E o que os pesquisadores descobriram sobre os relógios moleculares do seu fígado, do seu pâncreas, do seu intestino, vai mudar a forma como você olha para o prato e para o relógio na parede. Imagine o nascimento de uma estrela. Não acontece de uma vez. É um processo lento, invisível, que ocorre durante milhões de anos. Pressão acumulando no interior do gás, temperatura subindo, até que em um momento específico, a fusão nuclear começa. A estrela não nasce quando alguém decide que ela deve nascer. Ela nasce quando as condições internas estão certas. O seu metabolismo funciona exatamente assim. Ele não funciona no relógio da fábrica, ele funciona no relógio da biologia. E aqui está o erro que toda geração cometeu desde a Revolução Industrial. Confundimos um hábito social com uma necessidade biológica. As 3 refeições diárias, café da manhã, almoço, jantar, não foram inventadas por biólogos ou nutricionistas, foram inventadas por gerentes de fábrica. A Revolução Industrial, que começa por volta de 1760, organiza o dia do trabalhador em turnos fixos. Antes do trabalho, comer. Durante a pausa, comer. Depois do trabalho, comer. Antes disso, durante milênios, os humanos comiam de forma irregular, 1 ou 2 refeições maiores por dia, dependendo da disponibilidade de alimento, da estação, da caçada. Segundo historiadores de alimentação publicados no JSTR, a maioria dos ingleses comia 2 refeições diárias até cerca de 1800, não 3, 2. O padrão que você chama de natural tem menos de 300 anos. Aqui está a promessa deste vídeo. Primeiro, você vai entender como seu corpo marca o tempo internamente e por que o momento das suas refeições interfere nesse ritmo. Segundo, você vai ver o que os pesquisadores descobriram nos últimos anos sobre os relógios moleculares das suas células e o que acontece quando você os ignora. Terceiro, e esse é o ponto que vai te deixar em silêncio, você vai entender que a pergunta não é quantas vezes comer, mas algo muito mais profundo sobre quem você é biologicamente. Imagina que o seu corpo é uma orquestra. Não uma orquestra qualquer, uma orquestra com dezenas de naipes tocando ao mesmo tempo. O fígado, o pâncreas, o intestino, o tecido adiposo, o músculo, cada um com seu próprio instrumento, seu próprio ritmo. E para que a música funcione, todos precisam tocar no mesmo compasso. Esse compasso se chama ritmo circadiano. É um ciclo de aproximadamente 24 horas que governa quase todas as funções biológicas do seu corpo: temperatura, hormônios, digestão, reparo celular, imunidade. Não é uma metáfora, é física celular. Cada célula do seu corpo carrega um relógio molecular interno, genes específicos que se ativam e se desativam em ciclos precisos, como uma partitura que se repete todo dia, mas que precisa do maestro certo para soar bem. Agora deixa eu explicar isso para uma criança de 8 anos. Você sabe como uma sinfonia tem um regente? O regente não toca nenhum instrumento, ele só mantém todos no mesmo compasso. No seu corpo, o regente principal fica no hipotálamo, uma região do tamanho de uma amêndoa no centro do cérebro e se chama núcleo supraquiasmático. Ele usa a luz como afinador principal. Quando o sol nasce, ele ergue a batuta. Cortisol, temperatura, metabolismo, toquem. Quando o sol se põe, ele baixa o braço. Melatonina, reparo, silêncio, descansem. Mas aqui vem o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Além da luz, o seu corpo usa a comida como segundo afinador. Quando você come, você envia um sinal para os relógios periféricos do fígado, do pâncreas e do intestino. É dia, estamos operando, toquem. Quando você não come, a partitura muda de movimento, modo de conservação, reparo celular, silêncio entre os compassos. E é aqui que a orquestra começa a desafinar.
Se você come de forma constante ao longo de 14, 15, 16 horas por dia, como fazem muitas pessoas que beliscam entre as refeições, você nunca deixa os relógios periféricos entrarem no movimento de manutenção. É como uma orquestra que nunca para de tocar, sem pausa, sem silêncio, sem descanso entre os movimentos. A música não fica melhor assim, ela desafina. O pâncreas secreta insulina continuamente. O fígado nunca entra no compasso do reparo. A autofagia, o processo pelo qual as células eliminam componentes danificados, é suprimida pelo mTOR, uma proteína que permanece ativa enquanto há nutrientes disponíveis. Quando o mTOR está ativo, a autofagia para. E a autofagia é a limpeza que acontece no silêncio entre as notas, o momento em que a orquestra prepara os instrumentos para o próximo movimento. Yoshinori Ohsumi recebeu o Nobel de Medicina de 2016 exatamente por mapear esse mecanismo. O silêncio não é ausência de música, é parte da música. Pensa numa orquestra que toca exatamente fora do horário certo. As notas são certas, os músicos são competentes, mas o concerto começa às 3 da manhã, quando a plateia não está preparada para ouvir. Isso é o que a cronobiologia chama de desincronização circadiana, e é exatamente o que acontece quando você come tarde da noite, ou distribui refeições do amanhecer à meia-noite. A Physiological Reviews, uma das revistas científicas mais rigorosas da fisiologia, publicou em 2022 uma revisão abrangente sobre alimentação com restrição de tempo, o chamado Time Restricted Eating. A conclusão central: o momento em que você come pode ser tão importante quanto o que você come. Alinhar a alimentação ao ritmo circadiano, priorizando as primeiras horas do dia e fechando a janela alimentar à tarde, produz benefícios metabólicos mensuráveis, melhora na sensibilidade à insulina, redução de marcadores inflamatórios e maior eficiência no controle glicêmico. São os instrumentos tocando no compasso certo. Um estudo de coorte prospectivo publicado em 2024 no Diabetes Metabolism Journal, com 4.570 adultos entre 40 e 69 anos, investigou a relação entre frequência de refeições e resistência insulínica. O resultado foi mais complexo do que a narrativa popular. A relação varia significativamente conforme sexo, peso e presença de diabetes. Isso é importante e honesto. Significa que não existe uma partitura universal. Cada organismo tem sua própria afinação de base, e qualquer roteirista científico que te disser o contrário está simplificando além do que os dados permitem. Aqui vem um momento de ceticismo honesto, o contra-argumento que precisa ser dito. Talvez 3 refeições por dia não seja o problema. Talvez o problema seja o que e quanto está dentro de cada refeição, independentemente do horário. É um argumento com base sólida. Estudos de restrição calórica mostram que a qualidade e a quantidade dos alimentos explicam a maior parte dos desfechos metabólicos em populações saudáveis. Então, por que falar em timing? Porque a cronobiologia adiciona uma camada que a nutrição tradicional ignorou. Comer a mesma refeição às 8 da manhã ou às 11 da noite produz respostas glicêmicas e hormonais diferentes, como tocar a mesma nota no primeiro tempo do compasso ou depois da barra final. O conteúdo importa e o momento também. São variáveis independentes, não alternativas. Existe algo que me intriga profundamente nesse tema e é o que faz ele ser perfeito para a lógica de Feynman. Não é a ciência do mTOR ou da autofagia em si. É a pergunta que fica debaixo de tudo isso. Em que momento paramos de escutar a música do corpo e começamos a seguir o metrônomo da fábrica? Pensa comigo. Você come porque está com fome ou porque o ponteiro chegou no horário do almoço? A maioria das pessoas que faço essa pergunta fica em silêncio, porque a resposta honesta é o relógio, não o ritmo interno, o relógio externo. E isso não é fraqueza, é condicionamento. Décadas de rotina industrial moldaram não só os nossos horários, mas a percepção que temos sobre o que o corpo precisa. O que me move aqui é a seguinte percepção. Vivemos em um tempo em que temos acesso a mais informação nutricional do que qualquer geração anterior. Pirâmides alimentares, macros, calorias, índices glicêmicos. E, ao mesmo tempo,
As taxas de resistência insulínica, de obesidade e de doenças metabólicas continuam subindo em praticamente todos os países ocidentais. Não porque as pessoas são preguiçosas, mas porque a conversa quase sempre começa no conteúdo e ignora o ritmo. É como tentar melhorar uma sinfonia trocando os instrumentistas sem nunca falar sobre o compasso. A nota certa no momento errado ainda desafina a orquestra. E o que a cronobiologia está nos dizendo, com evidências crescentes, publicadas, replicadas, é que o seu corpo tem um compasso próprio. Ele não foi desenhado para receber comida a cada 4 horas, do amanhecer até a meia-noite. Ele foi desenhado para ter movimentos de processamento e movimentos de silêncio, exatamente como uma grande sinfonia. Vamos fechar o que construímos. As 3 refeições diárias não são biologia, são história. Uma herança da Revolução Industrial que nunca foi questionada porque nunca precisamos questionar o que funciona socialmente. O ritmo circadiano é real, documentado e mensurável. Os relógios moleculares existem em cada tecido do seu corpo e o momento em que você come afina ou desafina essa sinfonia. Isso não significa que 3 refeições são erradas para todo mundo. Significa que o timing da alimentação é uma variável que o seu corpo leva a sério, mesmo que você nunca tenha pensado nela. Mas a pergunta que quero deixar aberta é mais profunda do que calorias e insulina. Se o seu corpo carrega uma partitura refinada por milhões de anos de evolução, um sistema que sincroniza luz, temperatura, alimentação e repouso num ciclo preciso e contínuo, o que acontece com um organismo que passa décadas tocando fora do compasso? Não só metabolicamente, mas existencialmente. Quanto do nosso cansaço crônico, da nossa fome fora de hora, da nossa dificuldade de concentração é a orquestra tentando recuperar um ritmo que a modernidade apagou? Feynman dizia que o valor de uma boa pergunta não está em ter a resposta imediata, está em saber que você estava fazendo a pergunta errada antes. Talvez a pergunta certa não seja quantas vezes devo comer por dia. Talvez seja, estou tocando no compasso que me faz soar melhor? E essa resposta cada uma precisa encontrar na sua própria partitura. Me diz nos comentários, você já mudou o horário das suas refeições? Não o que come, só quando, e sentiu que algo mudou no seu ritmo? E se sentiu, o que isso te diz sobre o quanto do que você chama de fome é biológico e o quanto é só o metrônomo externo batendo o compasso?